Olá, queridos irmãos e irmãs, paz de Jesus. Então agora nos encontramos para ver o livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel. Ainda nos encontramos dentro de um dos profetas do exílio. Ezequiel foi um dos profetas durante o exílio. Ok? Temos bastante material para ver. Espero que possa ajudar vocês com todo esse material que eu preparei para vocês. Sem mais delongas, o livro de Ezequiel não foi escrito de uma só vez. Certas passagens, como os duplicados, quebram a sua unidade. O carro de Deus é referido 2 vezes, no capítulo 1 e no 10. A missão do profeta como guarda do povo é apresentada em 3:17 e 21 e em 33:1-9. Alguns pormenores sobre o pecado e o castigo encontram-se em 18, 21, 32 e em 33, 10, 20. A restauração do povo aparece em 11, 16 e em 36, 16. É, pois, admitir a existência de um redator posterior que reviu a obra e lhe deu o último retoque. Mas não é fácil distinguir sempre o que pertence ao autor profeta e o que pertence a esse redator. Nós também podemos notar alguns aditamentos, por exemplo. Foi introduzido no meio da visão do rio Cabar, interrompe o nexo entre 10, 22 e 11, 12. Ezequiel manifesta mais do que uma vez que o autor foi um homem de ação. A dirigir-se frequentemente aos seus ouvintes, a dialogar com as pessoas, a realizar ações simbólicas diante delas. Então, nós temos aqui, no livro de Ezequiel, sabemos que não foi somente um autor que escreveu. Tem mais autores, quem sabe um discípulo, e assim por diante. Tá bom? Marco histórico do profeta Ezequiel. Um dano como o do exílio pode representar o afundamento total. Mas também foi uma ocasião privilegiada para repensar as coisas a fundo. Os deportados tinham de mudar a situação anímica diante de tudo. Tinham de deixar de lado a nostalgia e mudar seu presente para chegar a um futuro melhor. A personagem-chave desse período e do ressurgimento foi o profeta e sacerdote Ezequiel. Fez parte da primeira remessa de deportados que foi levado à Babilônia uma dezena de anos antes da queda de Jerusalém, exatamente no ano 597 a.C. Sua carreira profética se estendeu do ano 597 ao ano 570. Anunciou a palavra de Deus entre os desterrados da Babilônia. Ezequiel foi o profeta da esperança. Difundiu a certeza do retorno entre os exilados. Lhes fez refletir sobre a natureza da nova comunidade que devia formar-se. Estavam despojados de tudo. Tinham alicerçado sua identidade de povo e de sua religião em muitos anos. E agora estavam privados da realeza, do templo, do sacerdócio, dos sacrifícios e da própria pátria. Tinham por novas formas de viver e de expressar sua fé nas novas e estranhas circunstâncias. Podemos dizer que aí nasceu o judaísmo no exílio. Era a maneira concreta de viver a fé. Essa visão da vida e da religião de um novo estilo à vida do povo.
Sua fé girou em torno à palavra e não em torno ao templo. A fé comum chegou a ser o elemento primordial que aglutinou os deportados. Ajudou-lhes a manter sua personalidade própria como povo e como crente. Já não foi um estado em meio aos outros povos. Converteram-se em uma comunidade religiosa. A influência, irmãos, dessa reorientação marcou o futuro de Israel e teve repercussões ainda nos tempos de Jesus. Concluindo esse marco histórico, a época do exílio chegou ao fim uns 50 anos mais tarde, no ano 538. Ciro, rei da Pérsia, conquistou o Império Babilônico e pouco depois publicou um decreto concedendo liberdade aos exilados. O povo hebreu dependeu dos persas, mas pôde regressar à sua terra. Ao chegar, reconstruiu a cidade e o templo. Praticou sua religião com liberdade e se guiou por sua própria lei e por seus costumes nacionais. Então aqui nós temos um panorama geral do marco histórico no qual viveu o profeta Ezequiel, o profeta do exílio. Ok? Vamos lá. Agora eu quero ver com vocês os aspectos literários. Tem bastante coisa aqui que eu preparei para vocês. Aspecto literário. Em poucas palavras, o livro do profeta Ezequiel é um dos principais escritos da corrente sacerdotal. Também a corrente apocalíptica, da qual falaremos amplamente no último tema, é parte dela. Então ele faz parte da corrente sacerdotal e Ezequiel se encaixa na corrente apocalíptica, porque queira ou não queira, é um livro apocalíptico, né, na sua essência. No livro encontramos várias visões, ações simbólicas, parábolas e alegorias. É certo que os outros profetas também as empregam, mas em Ezequiel, estes processos literários têm aspectos característicos muito especiais. Por exemplo, as visões são muito mais extensas e escritas com mais pormenores do que os dos outros profetas. Por exemplo, Isaías e Jeremias também tiveram visões, que lhes indicaram a vocação para o profetismo. Mas essas experiências simples e discretas não têm a grandiosidade das que nós encontramos em Ezequiel. Numa visão um tanto complexa e misteriosa que teve do carro de Deus, o profeta contemplou a glória do Senhor. Contudo, evita falar dos elementos divinos de maneira humana. De sempre eram algo como, assemelhavam-se a, etc. Outras visões grandiosas foram a dos ossos ressequidos, que traduz bem o seu talento poético, e a das faltas de Jerusalém. Essa dos ossos ressequidos, irmãos, é interessante, que vocês podem usar também como uma forma para provar a existência do purgatório. Nos capítulos finais, apresenta a visão do novo reino de Deus. Descreve o templo futuro, fala da nova lei do culto, como verdadeiro legislador, e divide a Palestina entre as tribos de Israel à maneira de autêntico Senhor. É costume dizer-se que Isaías é o profeta da razão e do raciocínio, que Jeremias e Oséias são os profetas da sensibilidade, e Ezequiel é o profeta das visões, da imaginação e do simbolismo. Por exemplo, na alegoria da leoa e dos leõezinhos, 19:1-9, na videira estéril, capítulo 15,
e nos quadros simbólicos que descrevem a história de Israel, 16 e 23. Nota-se bem a prodigiosa imaginação de Ezequiel. Seguimos. Deixa eu tomar uma água. As ações simbólicas são também frequentes em Ezequiel, queridos irmãos e irmãs. Por meio delas, desperta a atenção dos ouvintes e ele mesmo dá a interpretação. Sempre que lhe pedem o cerco de Jerusalém, o aniquilamento do povo até se tornar um pequeno resto, a ida para o cativeiro, as dificuldades do cerco, o terror causado pelo anúncio da ruína da cidade, a hesitação do rei da Babilônia quanto à escolha do caminho a tomar, a impossibilidade de se lamentarem pela queda de Jerusalém e a reunificação dos reinos, são os acontecimentos anunciados nessas ações simbólicas. E eu coloquei todas as passagens ali para vocês, de forma que se vocês quiserem buscar as ações simbólicas no livro de Ezequiel, pode ir lá buscar. As parábolas e alegorias são também muito frequentes nesse livro. Algumas delas possuem uma rara beleza poética e sobressaem pela sua extensão e riqueza de pormenores. Assim, a parábola de Jerusalém, comparada a uma mulher adúltera, capítulo 16, a das duas irmãs infiéis e prostitutas acerca da Samaria e de Judá, capítulo 23, a da videira estéril sobre Judá, 15, a da águia acerca de Nabucodonosor, a da leoa e dos leõezinhos sobre Judá, a da videira plantada por Deus sobre Judá, a da floresta incendiada sobre Jerusalém, a do navio que naufraga acerca de Tiro, a do crocodilo sobre o Egito e o faraó, a do cedro que é arrancado sobre o faraó, a extraordinária veia poética de Ezequiel e a sua prodigiosa imaginação estão bem patentes em todas estas parábolas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o que nós vimos até agora? Repassando, eu dei que é o livro de Ezequiel, em poucas palavras, o marco histórico e os aspectos literários deste livro. Agora eu vou apresentar para vocês a estrutura do livro. Primeiro uma estrutura básica, depois uma estrutura mais esquematizada. Tá? Estrutura básica do livro. A estrutura do livro é a seguinte. Primeiro, a vocação para o profetismo, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, 27. Segunda parte, oráculos de ameaça contra Judá e Jerusalém, 4:1 a 24:27. Terceira parte, oráculos contra as nações, 25:1 a 32:32. Quarta parte do livro, oráculos de salvação para Israel, 33:1 a 39:29. Quinta parte, novo reino, novo templo e novo culto, 41 a 48:35. Essa é uma estrutura básica da divisão do livro do profeta Ezequiel. Agora vamos fazer uma divisão mais aprofundada, com a temática própria. Ezequiel, de 1 a 3, Ezequiel vê o Senhor e sua glória. Ele é chamado para ser um atalaia para a casa de Israel, para alertar, reprovar e chamá-los ao arrependimento. Do 4 a 24, o Senhor instrui Ezequiel a usar símbolos para representar a iniquidade de Israel e a destruição de Jerusalém. Ezequiel profetiza sobre os julgamentos do Senhor para Jerusalém e explica por que a fome, a desolação, a guerra e as pestilências vão varrer a terra de Israel. Do 25 ao 32,
32, o Senhor ordena a Ezequiel que proclame a iniquidade das nações que cercam Israel e profetize sua destruição. E, do 33 ao 48, o Senhor repreende os líderes de Israel por serem maus pastores. O Senhor será um verdadeiro pastor para Israel. Ezequiel registra sua visão da restauração de Israel após o exílio nos últimos dias. Ou seja, o Senhor promete reunir os israelitas do cativeiro, levá-los de volta às suas terras prometidas, renovar seu convênio com eles e reunir os reinos de Israel e de Judá. Beleza? Então até aqui nós vimos os aspectos literários e a divisão do profeta Ezequiel. Então, irmãos, se quiserem dar uma pausa aqui para repassar o que já vimos, porque agora nós vamos entrar nos aspectos teológicos. Tá? Nós temos que ver os aspectos teológicos e depois os versículos mais conhecidos do profeta Ezequiel. Quais são os aspectos teológicos do livro do profeta Ezequiel? Primeiro, não digo primeiro, mas é uma sequência aqui, né, de umas reflexões. Nos primeiros capítulos da obra encontramos os mesmos temas que se nos deparam em Jeremias. O povo de Judá gravemente culpado pelas faltas que cometeu, a justiça de Deus que vai castigar Israel, o cerco de Jerusalém, a tomada da cidade com a destruição do templo, a deportação para o cativeiro e assim por diante. Mas em tudo isto podemos apontar alguns pormenores próprios de Ezequiel. Quais são? Vamos ver alguns. A história de Israel é considerada como uma apostasia contínua do povo, pois Israel deixa-se corromper desde o início. Já na sua infância se entregou à idolatria no Egito e depois no deserto e em Canaã. Jeremias e Oséias ainda se tinham referido a alguns momentos de fidelidade de Israel, mas Ezequiel nenhum sequer apresenta. Quer assim exprimir da maneira mais evidente que o povo é corrupção total, desde o começo da sua existência. A observância estrita da lei levítica, de pureza, é um tema predileto no livro de Ezequiel. Como sacerdote que ele era, refere-se frequentes vezes à distinção entre o puro e o impuro. Ele deve ter tido, obviamente, uma educação muito rigorosa nesse domínio. Treme perante a exigência de comer algo que seja impuro. Ele alude muitas vezes ao povo que se mancha com os seus pecados, em particular com os pecados de idolatria e com os sacrifícios de crianças. Existia muito isso na antiguidade, né, irmão? E muita gente do povo de Israel chegou a fazer isso, né, quando se desviou do Deus verdadeiro. O templo é profanado com os cultos idolátricos, e o país com as faltas do povo e com os cadáveres dos mortos. A profanação do sábado merece-lhe também alguns reparos especiais. A ideia dominante é a de que o povo e a terra devem ser santos, como Deus é santo. Notem que eu não leio ali para vocês as passagens, né? Tá tudo ali, daí quando vocês quiserem, vocês vão lá e leem. Além desses pecados, insurge-se também contra certos males de ordem moral e social, como os outros profetas. O desprezo e abandono dos pais, a opressão das viúvas e dos órfãos, o desprezo dos pobres, a opressão dos estrangeiros, a usura, a extorsão e a corrupção, a luxúria e o adultério, o assassínio e o homicídio.
Um tema considerado inovador na teologia de Ezequiel é o da responsabilidade individual de cada um, que contrasta com a ideia tradicional da responsabilidade coletiva. É dele que depois vai derivar no judaísmo posterior a crença na retribuição após a morte. Isso é muito importante, irmãos, para a nossa teologia cristã também. No capítulo 8, 11 e 18, elabora os princípios morais da responsabilidade religiosa individual, ou seja, cada pessoa é responsável pelas ações que pratica. Em poucas palavras é assim, o povo pode estar podre, mas se eu sou fiel, eu vou ser retribuído. Todo o povo pode ser fiel, mas se eu não faço a minha parte, eu vou ser retribuído por esse mal, eu vou receber a sentença também. Então esse é um tema muito importante em Ezequiel. Outro tema, a presença de Deus no meio do seu povo, mesmo entre os exilados. É outro ponto em que insiste muito. Deus não abandona o seu povo. A visão do carro de Deus, capítulos 1 a 3, mostra que ele não está ligado à Palestina, mas acompanha o seu povo por toda a parte. Assim, combate uma ideia errada que estava muito difundida. A esperança na restauração futura de Israel é inculcada com a visão da ressurreição dos ossos ressequidos. Deus faz reviver os ossos, como também há de fazer voltar Israel para sua própria pátria. Os capítulos 34 e 39 contêm vários oráculos sobre a salvação futura de Israel. Outro ponto importante da sua teologia e espiritualidade, o messianismo não é em Ezequiel uma ideia frequente, como em Isaías. Contudo, aparecem elementos relativos à esperança messiânica aqui e além. O pequeno resto de onde sairá a salvação no futuro. Não se trata de um messianismo real e glorioso, como em Isaías. O futuro Davi será o pastor do seu povo e o bom pastor. Está falando aqui de Jesus Cristo. No Novo Testamento encontramos essas ideias na boca do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. O judaísmo posterior e o Novo Testamento foram muito influenciados pela apocalíptica de Ezequiel. Neste capítulo, Ezequiel é um precursor. A profecia sobre Gog, capítulos 38 e 39, fala-nos dos últimos tempos e da vitória final de Deus sobre todos os inimigos. Daniel, o próprio Jesus Cristo e São João, no seu Apocalipse, irão desenvolver este pensamento. Nesse aspecto, Ezequiel aproxima-se de Isaías. Então, esse vocabulário, esse pensamento apocalíptico de Ezequiel. E uma última ideia teológica merece referência. É a que se relaciona com o futuro templo e a distribuição do país pelo santuário, pelo rei e pelas 12 tribos, ou seja, expressa um ideal político e religioso que seria bastante desenvolvido e que, apesar de não ter sido propriamente posto em prática, ainda explica certas peculiaridades do judaísmo restaurado. Ou seja, ele profetiza, digamos, o segundo templo que será construído em Israel. Eu preparei aqui também para vocês os versículos mais conhecidos de Ezequiel, para que conheçam assim o livro lá dentro, quais são os versículos mais conhecidos. Não vem ao caso aqui ler, eu não vou ler, só deixo ali para vocês. Eu tentei pegar da livra da Bíblia Católica online, mas não consegui na internet. Daí eu peguei de uma Bíblia protestante, mas isso daí é indiferente, tá certo? Então tem os versículos ali mais importantes de Ezequiel.
para que vocês leiam depois, né? Você foi ungido como um querubim, filho do homem, a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Santifiquem os meus sábados, desejou ardentemente. Tanto o Pai como o Filho me pertencem. Darei a vocês um coração novo. Voltem-se dos seus maus caminhos. Fiz deles um povo santo. Procurei entre eles um homem. Tá bom? Mas daí vocês podem ir dando pausa aqui, ó. Vou voltar com calma, ó. Vou mudar. Pode ir dando pausa. E pode ir lendo esses versículos que são mais importantes. Tá bom? Como conclusão, eu preparei o seguinte para vocês. Aí depois também eu vou colocar um vídeo para reforçar tudo isso que eu falei, né? Porque como é aula gravada, o professor só dá o essencial, né, irmãos e irmãs? Se fosse uma aula presencial, eu interajo com vocês, nós lemos passagens da Bíblia, mas uma aula gravada é muito cansativo eu ficar lendo passagens da Bíblia com vocês. Né? Numa sala de aula é diferente, a gente lê, a gente debate, a gente conversa. Então aqui a coisa tem que ser mais direta, mais resumida, mais simples, para pegar o essencial e para pegar realmente o conteúdo que vale a pena, tá bom? Tirando proveito de Ezequiel para os nossos dias. Os pronunciamentos, as visões e as promessas que Deus proporcionou a Ezequiel foram todos fielmente transmitidos aos judeus no exílio. Embora muitos zombassem e escarnecessem do profeta, alguns realmente creram nele. Estes tiraram grande proveito, foram fortalecidos pelas promessas de restauração, dessemelhantes de outras nações levadas ao cativeiro, preservaram a sua identidade nacional, e Deus restaurou um restante segundo predissera. Eles reconstruíram a casa de Deus e renovaram ali a adoração verdadeira. Os princípios delineados em Ezequiel são também de valor inestimável para nós hoje. A apostasia e a idolatria, juntamente com a rebelião, só podem conduzir ao desfavor de Deus. Cada qual responderá pelo seu próprio pecado, mas Deus perdoará aquele que se desviar de seu proceder errado. Ser-lhe-á concedida a misericórdia e continuará a viver. Os servos de Deus precisam ser fiéis, vigias, semelhantes a Ezequiel, mesmo em designações difíceis e quando ridicularizamos e os vituperados. Não podemos deixar os iníquos morrerem sem aviso, ficando assim o sangue deles sobre a nossa cabeça. Os pastores do povo de Deus têm a pesada responsabilidade de cuidar do rebanho. Notáveis no livro de Ezequiel são as profecias sobre o Messias. Refere-se a ele como aquele que tem o direito legal ao trono de Davi e a quem tem de ser dado. Em 2 lugares fala-se dele como meu servo Davi, também como pastor, rei, o maioral. Visto que Davi já há muito estava morto, Ezequiel se referia àquele que havia de ser tanto filho como senhor de Davi. Ezequiel, semelhante a Isaías, fala da plantação de um tenro rebento que será exaltado por Deus. É interessante comparar a visão de Ezequiel sobre o templo com a visão da cidade santa de Jerusalém de Apocalipse. Há diferenças que devem ser notadas. Por exemplo, o templo de Ezequiel é separado e ao norte da cidade, ao passo que o próprio Deus é o templo da cidade em Apocalipse. Em cada caso, porém, emana um rio da vida, árvores que dão mensalmente safras de frutos e folhas para a cura, e a presença da glória de Deus. Cada visão dá
a sua contribuição para que se tenha apreço da realeza de Deus e da sua provisão de salvação para os que lhe prestam serviço sagrado. E por último, queridos irmãos e irmãs, o livro de Ezequiel frisa que Deus é santo. Revela que a santificação do nome de Deus é mais importante que qualquer outra coisa. Hei de santificar meu grande nome, e as nações terão de saber que eu sou o Senhor. É a pronunciação do soberano Senhor Deus. Segundo mostra a profecia, ele santificará o seu nome, destruindo a todos os profanadores desse nome, incluindo Gog de Magog. São prudentes todos aqueles que agora santificam a Deus na sua vida, cumprindo seus requisitos para a adoração aceitável. Estes encontrarão cura e vida eterna no rio que emana do seu templo. Transcendente na glória e encantadora na beleza, é a cidade que é chamada O próprio Deus está ali. Ezequiel 36, 23. Queridos irmãos e irmãs, espero que esse estudo breve, simples, porém objetivo do livro de Ezequiel possa te ajudar a conhecer cada vez mais esse profeta e elevar o ensinamento dele à tua vida pessoal no teu dia a dia. Tá bom? Na sequência eu vou colocar esse vídeo que eu falei para vocês. Que Deus abençoe e que os profetas nos protejam e intercedam por nós. Assim seja. Profeta Ezequiel. A profecia de Ezequiel. O livro de Ezequiel contém, sem muita dúvida, quanto à origem, os pronunciamentos e alguns fragmentos biográficos do profeta sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote do Templo de Jerusalém. Depois da incursão de Nabucodonosor contra Judá no ano de 597 a.C., Ezequiel acompanhou para a Babilônia os primeiros exilados de Jerusalém, entre os quais o rei Joaquim e Jeconias. 10 anos depois, em 586, Nebuzaradan destruiria o templo e deportaria uma segunda leva de judeus. O livro inicia com uma visão que o profeta teve quando estava com os exilados na Babilônia, no 5º ano da deportação do rei Joaquim. Portanto, em 593 a 592, nessa situação, Ezequiel conscientizou os judeus exilados a respeito de sua falta e exortou-os a não se rebelar contra os babilônios. Mais tarde, depois da queda de Jerusalém em 586, tentou salvar o resto de Israel, os exilados de Judá, exortando-os contra a idolatria e mostrando-lhes o caminho da conversão, a volta, em 2 sentidos: volta a Deus e volta à comunidade restaurada em Jerusalém. O livro está dividido assim: do capítulo 1 ao capítulo 3, fala da vocação do profeta. Do capítulo 4 ao capítulo 24, fala sobre o castigo de Jerusalém. Do capítulo 25 ao 32, fala do castigo das nações. Do capítulo 33 ao capítulo 39, vai falar da restauração do povo e o embate decisivo. Do capítulo 44 ao 48, fala da Nova Jerusalém e o povo restaurado. Vejamos agora
a visão do conteúdo geral da profecia de Ezequiel. As matérias deste livro não estão agrupadas segundo a ordem cronológica. A visão inaugural, na realidade situada em pleno ministério, é posta à frente como portão de entrada dessa coleção de visões e exprime maravilhosamente seu foco central, a glória do Senhor, Deus dos exércitos, entendidos agora não mais como as tropas de Israel, mas como os exércitos do universo, os corpos estelares que os babilônios adoravam como se fossem deuses, mas que para Ezequiel fazem parte da criação que está a serviço do único Senhor, o Senhor Deus. Os últimos capítulos são um sonho, utopia. Vejamos no ponto 1, que tem por objetivo a restauração do templo e a reorganização da terra de Israel, Ezequiel 40 ao capítulo 48. Entre a visão inaugural e a utopia final situam-se pronunciamentos e visões sobre a culpa e a restauração de Israel e, sobretudo, sobre a presença da glória de Deus junto a seu povo, sem perder nada da magnífica transcendência descrita na visão inicial. A glória acompanha o povo no exílio, como o acompanhará quando do êxodo, pelo deserto do Sinai. Por isso, o trono da glória é visto como um carro com rodas que se desloca para onde a vontade indobrável do Altíssimo desejar. O livro demonstra certa organização, porém não cronológica, mas antes temática, não de todo livre de deslocamentos e repetições. Quanto ao gênero literário, Ezequiel é ao mesmo tempo profético e apocalíptico. O ponto 2 do conteúdo geral. Como os antigos profetas, ele é movido pelo Espírito de Deus. Conferir Ezequiel 2:2, depois Ezequiel 3:14, depois Ezequiel 8:1 e depois Ezequiel 37:1 seguintes. E também o capítulo 40:1 seguintes. Guardião e porta-voz da aliança, sentinela de Israel. Conferir capítulo 3:16 ao 21, capítulo 33 de 1 a 9. Praticando a profecia por palavra e ação, os gestos proféticos. Conferir capítulo 4 ao 5, capítulo 12, 21, capítulo 24 e capítulo 37. No ponto 3 do conteúdo geral, como apocalíptico, ele revela a realidade que o olho não vê. Apocalipse significa revelação, tanto o embate decisivo, podemos conferir nos capítulos 38 e 39, quanto a utopia da Jerusalém restaurada, podemos conferir no capítulo 40 ao 48. Entre as suas características, mencionamos a importância da visão. Ezequiel é um profeta visual e o apelativo filho do homem, maneira hebraica de dizer ser humano, que cria um contraste altamente sugestivo entre o profeta humano e a glória do Deus transcendente que a ele se dá a conhecer. Em virtude de sua luta contra as tentações de Babilônia, da grandiosa visão da transcendência e proximidade de Deus, do embasamento dado à restauração do povo e de sua fé. Ezequiel recebeu o título de Pai
do judaísmo, isto é, da comunidade de Israel, restaurada em Judá depois do exílio, embora ele mesmo não tenha vivido o bastante para ver essa nova realidade. Passamos agora a ver os temas específicos do livro ou da profecia de Ezequiel. Primeiro, a mensagem de Ezequiel está centrada em Deus, sua relação com o povo eleito e o futuro desta relação. Deus é transcendente, que se manifesta santo no seu modo de agir. Conferir Ezequiel 20, 41, também capítulo 28, 22, capítulo 33, 23. E revela sua glória. Conferir Ezequiel 1, 28, também capítulo 3, 12, capítulo 9, 3, capítulo 11, 22 seguintes, capítulo 43, 2 ao 5. Zelando por seu santo nome, intervém na história de Israel. Conferir capítulo 29, também o versículo 14, 22, 44, capítulo 33, do 20 ao 22. Ao se revelar, punindo ou salvando, quer que todos o reconheçam como o Senhor. Conferir Ezequiel 6, 7, 7, 4, capítulo 20, 28, capítulo 23, 49 e etc. Este Deus glorioso e transcendente elegeu Israel como seu povo. Conferir Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 5. Jerusalém e Samaria como esposas. Conferir capítulo 16, 6, capítulo 13 e também o 23. Mas Israel se mostrou continuamente rebelde. Conferir Ezequiel 20. Por isso Deus entregou o seu santuário à destruição e os habitantes de Jerusalém ao exílio, mas não abandonou os exilados. Reside no meio do povo exilado. Conferir capítulo 11, 16. E aí aparece a Ezequiel. Conferir capítulo 1 e também o 3. No ponto 2 dos temas específicos da profecia de Ezequiel, retirando-se do trono profanado, conferir capítulo 10, 18 até o 22, capítulo 11, 22 a 25. A glória de Deus não abandona seu povo. O carro da glória de Deus se torna presente junto aos exilados. Conferir capítulo 1, de 1 a 28. E no fim volta para Jerusalém renovada. Conferir capítulo 43, de 1 a 12. Essa imaginação lembra o livro do Êxodo, que descreve Deus acompanhando o seu povo. E como podemos conferir em Êxodo 40, 34 a 38. Também Ezequiel 48, 35. Termina no tema da presença da glória do Senhor junto ao povo. Ponto 3 dos temas específicos. A mensagem do fim. O profeta anuncia o dia do fim. Conferir capítulo 7. A medida se completou. Esse modo de falar continuará presente na tradição bíblica, inclusive na boca de Jesus, estando geralmente ligado à destruição de Jerusalém, percebida como desaprovação decisiva de Deus em frente da obstinação de seu povo. Num outro sentido, a visão do fim aplica-se à destruição decisiva dos dominadores deste mundo. Conferir Ezequiel 38, capítulo 38 e também capítulo 39. No ponto 4 do tempos específicos da profecia de Ezequiel, a restauração de Israel. A desgraça de Israel, porém, não é a última palavra. Deus agirá novamente por causa de seu nome, salvando Israel. Aqui podemos ver no ponto A, Deus trará os cativos de volta à sua terra. Conferir capítulo 11 a 17, 20, 32 a 38, capítulo 36, 24.
No ponto B, Israel e Judá serão reunificados. Conferir capítulo 37, 15 a 22. No ponto C, ainda aqui no aspecto quarto dos temas específicos, será restituída a felicidade temporal. Conferir capítulo 34, 25 ao 29. Com grande fertilidade agrícola. Conferir capítulo 36, 20. E populacional. Conferir capítulo 37, 26. Produzidas pelas águas regeneradoras que brotarão do templo. Conferir capítulo 44, de 1 a 12. No ponto D, ainda na característica quarta da restauração de Israel, realizar-se-á nova aliança, que será eterna. Conferir capítulo 16, 60 e também capítulo 37, 26. No ponto E, será dado ao povo um novo coração, igual entendimento, e um novo espírito. Conferir capítulo 11, 19, capítulo 18, 31, capítulo 37, 26 seguintes, e também no capítulo 37, 14. No ponto F, ainda na característica quarta, onde estamos vendo a restauração de Israel. No ponto F, segundo o princípio da restituição individual. Conferir capítulo 18, de 1 a 32, também conferir capítulo 33, 10, 20. Deus vai julgar e punir cada um pelos próprios pecados, não pelos dos pais. O acesso à salvação se dará pela conversão individual. No ponto G, será esmagado o último inimigo, representado pela figura simbólica de Gog. Conferir capítulo 38 e também capítulo 39. No ponto H, o novo Davi aparecerá o povo em nome de Deus. Conferir capítulo 17, 22 seguintes, capítulo 38, 23, capítulo 37, 24 seguinte. No ponto G, restabelecida a aliança, Deus habitará para sempre no santuário, no meio de seu povo. Conferir capítulo 37, 26 a 28, também capítulo 43, do 7 ao 9. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Conferir capítulo 37, 27. Por isso, o novo nome de Jerusalém recordará para sempre esta presença. O Senhor está ali. Conferir capítulo 48, 35. A palavra final da profecia. Ainda vendo os temas específicos, passamos no ponto quinto, ou seja, na quinta característica, o pastor e os pastores. Ezequiel 34, capítulo 34, evoca de maneira eloquente o contraste entre os pastores, igual líderes políticos e religiosos de Israel, e o pastor por excelência, que para Ezequiel é o rei messiânico prometido por Deus. Conferir Ezequiel 34, 23, também capítulo 37, 24. Tal pronunciamento ajuda o povo a viver em tempos de falência dos líderes religiosos e políticos. Ainda nos temas específicos da profecia de Ezequiel, na sexta característica, fala da responsabilidade pessoal. Condição para a salvação é assumir a culpa como sua e, acompanhado pela graça de Deus, agir com liberdade e responsabilidade na busca da salvação. Quem não assume sua culpa, abrindo-se a uma nova existência, não pode salvar-se, nem libertar seus irmãos. Esta mensagem
é muito atual para a nossa sociedade, que atribui seus males a mecanismos fora do alcance de origem físico-psíquica, evolução, complexos hormônios, socioeconômica, leis do mercado ou filosófico-religiosa, destino, reencarnação. A sétima característica dos temas específicos da profecia de Ezequiel: o culto como cerne da restauração da comunidade. É vital para uma comunidade ter um símbolo concreto de sua referência última, uma morada de Deus junto do povo. A mística do novo templo em Ezequiel exerce essa função. Profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. O nome Ezequiel significa Deus fortalece ou Deus torna forte, do hebraico Yehesel. Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal, ou seja, Ezequiel era um sacerdote. Na verdade, nada se sabe sobre quem foi Ezequiel, além das informações que são encontradas no livro que levava seu nome no Antigo Testamento. Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia em 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Na ocasião foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real, os artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes, conforme o livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 14. O profeta Ezequiel era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro, pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico em 586 a.C. Não é feita qualquer menção na Bíblia sobre possíveis filhos. A morte súbita de sua esposa foi anunciada por Deus e o profeta foi proibido expressamente pelo Senhor de se lamentar pelo acontecimento, bem como realizar qualquer rito relacionado ao luto. Você pode conferir isso no livro de Ezequiel, capítulo 25, versículo 15 e 16. Essa proibição serviu como um sinal do que os habitantes da cidade de Jerusalém fariam em breve. Após ter sido levado cativo, o profeta Ezequiel se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Tel Abib, perto de Nippur, na Babilônia. Após 5 anos vivendo no exílio, Ezequiel recebeu de Deus o seu chamado. Ele vivia em sua própria casa, onde os anciãos vinham consultá-lo. É bem possível que o profeta Ezequiel começou seu ministério com a idade de 30 anos. Caso isso esteja correto, então ele tinha entre 25 e 26 anos quando foi deportado para a Babilônia. Apesar de Ezequiel se mostrar bastante familiarizado com os preceitos da religião judaica e com o Templo de Salomão, não há qualquer evidência de que ele tenha desempenhado alguma função sacerdotal em Jerusalém antes de ser levado à Babilônia.
Na verdade, geralmente os sacerdotes começavam a exercer suas funções no templo com a idade de 30 anos. E conforme foi dito acima, o profeta Ezequiel foi exilado antes de alcançar essa idade. Portanto, quando Ezequiel completou 30 anos, ele estava vivendo a mais de 1.000 quilômetros de distância de sua terra natal. E no ano em que deveria começar seus serviços como sacerdote, Deus o chamou soberanamente para se tornar um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Durante o período em que o profeta Ezequiel profetizou, o templo estava em ruínas. A chamada do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é uma das mais espetaculares registradas nas Escrituras, descrita em detalhes nos capítulos 1, 2 e 3 de seu livro, onde ele teve uma visão da glória divina. Os 4 seres viventes, querubins, vistos por Ezequiel na ocasião de sua convocação, também nos fazem lembrar-se do chamado de Isaías, onde ele viu os serafins que ministravam diante de Deus, conforme o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 2. Além disso, existe uma semelhança muito grande com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve em Apocalipse, capítulo 4, versículo 16. Quando o profeta Ezequiel caiu com o rosto na terra diante da visão tão gloriosa, ele escutou as conhecidas palavras: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Nesse momento, ele foi capacitado pelo Espírito a tornar-se um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. O profeta Ezequiel frequentemente é chamado por Deus pela expressão Filho do Homem, que nesse contexto significa basicamente ser humano, e enfatiza a insignificância humana diante do poder e da majestade de Deus. O grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir a sua promessa de restauração, conduzindo a nação novamente à sua terra de origem e trazendo tempos de glória para o templo e Jerusalém após o fim do julgamento divino a qual estavam sendo submetidos e que era evidenciado pelas provações e destruições advindas pela ocasião do cativeiro. O profeta Ezequiel anunciou o julgamento sobre Jerusalém, no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 24. Também sobre as nações estrangeiras, em Ezequiel, capítulo 25, versículo 32. E profetizou após a destruição da cidade, restauração e a misericórdia para o futuro. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas plenamente apenas em Cristo, conforme o livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 24. A mensagem do profeta Ezequiel é a que contém mais elementos simbólicos entre todas as outras mensagens dos profetas escritores. Também é possível perceber que a mensagem proclamada por ele era claramente representada por suas próprias experiências pessoais, ou seja, Deus fez com que o profeta Ezequiel fosse um tipo de sinal vivo para o povo judeu. Assim, Ezequiel precisou enfrentar grandes provações e suportar terríveis sofrimentos, a fim de que sua vida servisse de sinal para incitar a nação a buscar o arrependimento. Além de muita simbologia, o profeta Ezequiel também usou parábolas e provérbios. Algumas pessoas equivocadamente utilizam algumas passagens do livro de Ezequiel para sugerir que o profeta sofria de algum transtorno mental.
Um exemplo é Ezequiel capítulo 3, versículo 23 e Ezequiel capítulo 4, versículo 8. Claro que quem defende essa ideia falha em compreender a forma com que Deus direcionou a vida desse homem. No início do ministério do profeta Ezequiel, sua mensagem não foi muito bem recebida. Porém, com o passar do tempo, o profeta já aparece numa posição mais honrosa. De qualquer forma, durante seu comissionamento como profeta, o Senhor o avisou que a casa de Israel não lhe daria ouvido. Isso porque os judeus não queriam ouvir o próprio Deus. Por isso, Deus disse que fortaleceria Ezequiel contra o povo, numa frase que talvez contenha um jogo de palavras que faz referência ao significado do seu nome. A Bíblia não relata nada sobre a morte do profeta Ezequiel. Tudo o que sabemos é que seu ministério durou pelo menos 23 anos. Considerando então que ele começou a profetizar em 592 a.C., quando tinha 30 anos. Ele viveu no mínimo cerca de 50 anos. O profeta Ezequiel não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento e também não é citado diretamente no Novo Testamento. Porém, muitas de suas visões claramente servem de base para o simbolismo presente no livro do Apocalipse. Ezequiel foi contemporâneo de outros 2 profetas escritores, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. Os 3 viveram na época do cativeiro e o único período histórico que contou com tantos profetas e escritores como esse foi por volta da segunda metade do século 8 a.C., quando viveram os profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos uns dos outros. Jeremias profetizava em Judá, Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor e Ezequiel pregava entre os judeus cativos na Babilônia. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.